Estamos aqui com mais um vídeo da nossa disciplina de Introdução à Educação. E esse vídeo, assim como o anterior, tem o objetivo de fazer com que nós possamos retomar os nossos estudos, retomar as nossas aprendizagens na disciplina de Introdução à Educação, apesar de estarmos todos e todas em casa, mas os estudos não param, né? Então a gente tem que dar sequência ao nosso trabalho. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o estudo que nós fizemos de um texto do autor Cipriano Lucchesi. Então, a gente fala, Lucchesi, que a gente fala pelo sobrenome, então é um texto do Lucchesi. E é um capítulo de um livro dele, e que o título do capítulo vou pescar ali que tá ali, Educação e Sociedade, Redenção, Reprodução e Transformação. Então, nós fizemos o estudo desse capítulo e eu tenho certeza que vocês lembram desse estudo que nós fizemos em sala, dividimos em grupo, foi super animado, né? Mas estamos aqui para retomar um pouco das ideias desse texto, porque esse texto tem uma correlação muito forte sobre qual é o papel da educação, a que se destina a educação na nossa sociedade, né? E o autor, Lucchesi, ele começa o texto justamente fazendo uma pergunta, fazendo uma reflexão, olha. Ele começa perguntando: que sentido pode ser dado à educação na sociedade? Então, que sentido pode ser dado à educação na sociedade? Qual é o sentido da educação na nossa sociedade? Qual a finalidade dela, né? Então, essa reflexão inicial que ele vai fazer. E como nós já percebemos que, de acordo com o contexto histórico, de acordo com a sociedade, de acordo com muitos fatores, né, a visão de educação ela vai mudando, então a reflexão sobre essa questão ela também vai mudando também. Então o sentido, a finalidade da educação na sociedade, ela muda de acordo com diversos fatores, né, que nós vamos estudando ao longo dos nossos textos. E aí, fazendo justamente essa reflexão sobre que não há uma unidade de ideias sobre a finalidade da educação na sociedade, o autor ele chega a uma conclusão que ele vem compartilhar conosco, leitores, que tem três visões, tem três caminhos diferentes, né, três formas diferentes de enxergar esse sentido, esse papel da educação na sociedade. Então, em resumo, né, vamos apresentar aqui rapidinho esses três, né, que essas três ideias que nós estudamos em sala e que é importante retomar. Então, a primeira visão que o Lucchesi traz é da educação como redenção da sociedade. Olha só, a educação como redenção, né, aquela localidade de redenção que inclusive é aqui pertinho de mim, aqui depois de Maracanã, Pacatuba e tal. Não, redenção é no sentido de salvação, de se redimir, de se salvar. Então, uma primeira visão que o autor vem trazer é que para alguns a educação ela é vista como uma salvação da sociedade. Como a nossa sociedade tem problemas, ok, é fato, em várias instâncias. Quem é que vai resolver esses problemas? Só a educação consegue resolver. Então essa frase, ela é dita por pessoas que defendem a educação como redenção da sociedade, como a salvação da sociedade. Então a gente só pode resolver os nossos problemas, só consegue resolver os problemas da sociedade a partir da educação. Até o autor diz que quando a gente enxerga dessa forma, é quase como se a educação fosse algo à parte da sociedade. É como se fosse separada da sociedade uma coisa e a educação outra. A educação vem aqui para poder salvar, para poder resolver os problemas, para poder iluminar e resolver tudo. Então, quando a gente atribui somente à educação esse papel, quando o papel da educação é resolver os problemas da sociedade, é salvar a sociedade, essa visão de redenção, né, é o que o autor vem trazer. Que ao longo da história, né, foi muito marcada essa visão, né, da educação dessa forma, né, como nós vamos nos aprofundar ainda dos nossos estudos. Aqui é um vídeo só de um resumozinho rápido. E aí, além dessa visão de que a educação ela é capaz de salvar,
né, a sociedade, resolver todos os problemas, e parece, como foi dito, que é algo destacado da sociedade, a educação, o autor vem trazer uma outra visão que aí é oposta a essa. Qual é a visão que é oposta a essa? Essa daqui, olha. A educação como reprodução da sociedade. Ao passo de que há quem enxergue a educação como capaz de resolver os problemas da sociedade, há também quem enxergue de outra forma, que enxerga que a educação, na verdade, ela reproduz o que acontece na sociedade. Então é como se a primeira visão enxergasse a educação como capaz de influenciar a sociedade, mas essa outra visão, que é a educação como reprodução da sociedade, ela enxerga que, na verdade, a educação ela é influenciada pela sociedade, ela não influencia a sociedade, ela é influenciada. Então, tudo que existe, tudo que acontece, todas as ideias da sociedade, elas influenciam a educação, e a educação ela vai se adaptando a como a sociedade quer que seja, né? Então, a educação ela só reproduz aquilo que existe na sociedade. Então, essa visão, na verdade, o autor até mostra que em períodos em que a nossa educação foi mais tecnicista, né, mais voltada para a formação de mão de obra pensada para as indústrias, para a economia e tudo mais, na verdade, a representação dessa visão, em que a educação ela só reproduz o que a sociedade quer. Então, se a sociedade está precisando, né, de uma formação rápida, técnica, né, então a educação vai fazer isso, porque é isso que a sociedade está precisando, certo? Então, temos essas duas visões. Uma em que a educação ela é quem influencia a sociedade, e a outra não. A educação ela é influenciada pela sociedade, ela faz aquilo que a sociedade quer, que a sociedade necessita naquele momento. E aí a gente vem para a terceira visão, né, que o autor Lucchesi destaca, que é educação, né, como transformação da sociedade. Então, aqui já é um outro olhar. Na verdade, essa visão da educação como transformação da sociedade, ela nem é oposta da primeira e nem da segunda. Na verdade, ela se coloca como uma mediadora. Essa visão, ela enxerga a educação como uma mediação, né, entre diversos fatores, como uma das formas, né, de mediação dentro da sociedade. Então, essa ideia de que a educação ela é capaz de transformar a sociedade não é no sentido como na primeira, assim, que a educação vai vir e vai resolver os problemas. Não é educação como transformação da sociedade na visão em que só a educação vai conseguir fazer isso. Na verdade, essa visão ela coloca a educação como uma mediadora de diversos fatores dentro da sociedade, em que enxerguem que a educação dessa forma ela nem redime, ou seja, nem salva e nem só reproduz. Ela, na verdade, ela está tensionando entre esses dois lados. Em alguns aspectos a educação ela consegue influenciar a sociedade, em outros momentos ela é influenciada pela sociedade, mas ela também tem um papel de ser mediadora, né, de algumas questões sociais junto com outros fatores, né, e assim a educação vai se compondo dentro da sua finalidade, ou seja, ela assume um papel mais complexo, não é tão simples, não é só ir lá e fazer e nem só ir lá e receber. A educação assume um papel mais complexo, mais cheio de caminhos dentro da sociedade. Então, essas três visões que o autor vem nos trazer no texto, ele vai destrinchando de forma aprofundada ao longo do texto que nós estudamos, e eu convido vocês a revisitar esse texto. Eu sei que algumas pessoas não leram o texto por completo, algumas leram só o pedacinho ali referente à sua parte de estudo, né? Então, vamos aproveitar esse período, vamos fazer a leitura completa desse texto, porque vale a pena nos aprofundar nessas diversas visões. E fica aqui a reflexão do final do texto que o autor diz. E afinal de contas, qual é a visão correta? O autor diz, não tem uma visão correta, né? O que vale é aquela que a maior afinidade e identidade naquele momento histórico social que a gente está vivendo. Então leiam e vejam em qual visão dessas vocês mais se identificam. Como pedagogos em formação, a gente precisa ter, né, o conhecimento desses diversos caminhos e a gente ir assumindo as propostas que nós nos identificamos. Então fica a dica de leitura, fica a dica de revisitar esse texto,
que vale muito a pena se aprofundar mais ainda nele, tá bom? Então, bons estudos, gente!